Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje, o mal age. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Hoje, quando o Senhor estava falando comigo sobre o mal age, ele está dizendo como que o mal age. É se a gente tiver brecha. E como que a gente tem brecha? Se a gente desobedecer o Senhor. E aí foi quando o Senhor estava me falando sobre ontem, da ordem que a gente precisa seguir aqui na Terra para a gente continuar caminhando com Ele, para a gente morar na eternidade. Se a gente sair fora da ordem, é aonde a gente tem brecha e é onde o inimigo age, onde o inimigo entra. E aí foi quando o Espírito Santo começou a me falar. Lembra, eu contei ontem, né, de 2 convites que eu recebi, e aí foi quando o Espírito Santo hoje estava me falando, né, por que ele me corrigiu ontem, por que ele me repreendeu. É tão tremendo, né, que o Espírito Santo, ele nos incomoda de uma tal forma. E ontem eu fiquei bem mal, assim, de manhã, né? Até eu entender, falei, nossa, mas eu achei que estava certo. E foi onde o Senhor estava falando. Por quê? E quando o Senhor me levou a meditar nesse versículo, porque o Senhor, ele conhece, ele sabe, ele sabia do coração de Caim, ele sabia da maldade do coração de Caim. E é o que ele estava falando antes para mim. Por quê? O Senhor viu que eu aceitei o convite, achando que tá tudo bem, porque era do Senhor. Mas o Senhor também falando do quê? Da importância da gente seguir a ordem, né? A ordem que o Senhor já nos ensinou ontem. Qual é a ordem? Primeiro é Deus, depois sou eu, depois o próximo. E se vem algo do próximo, aí eu vou levar até o Senhor e ver se é dele. Se é ele que tá me trazendo através da pessoa, ou qualquer coisa que tá vindo uma mensagem, qualquer coisa que vira de fora, a gente tem que levar para o Senhor, porque é dele para ele, ou seja, é dele para ele. Então, é dele, vem dele e vai para ele. Então, tudo tem que ser direcionado a ele, para a gente saber se é ele que está nos permitindo, se é o propósito, né? Se é naquele momento, em tudo. Isso é a gente seguir a ordem certa. E foi quando o Espírito Santo começou a me falar por quê. Caim, ele desde ir lá, ver que o Senhor falou que não se agradou da oferta dele, desde ele ir lá, melhorar a oferta dele, não. Ele foi lá, deixou o mal entrar, né, agir dentro dele e matou o irmão, né. E o Senhor já sabia a intenção do coração dele, né. E aí foi quando o Senhor estava me falando por que ele ministrou ontem na minha vida e me corrigiu. E ele falando de algo que eu falei ontem do meu pai, né? E hoje ele estava falando para mim que exatamente ontem ontem ele falando, né? Ontem você falou do seu pai, porque exatamente lá atrás você fez a mesma coisa com o seu pai que você fez comigo. Você não seguiu a ordem certa de filha aqui na terra. Por quê? Porque eu vou contar uma experiência que eu tive. Lá atrás, né, eu trabalhava no supermercado e o supermercado já não estava indo bem, já estava pagando assim, ruim, né, já estava meio que falindo. E aí veio uma oportunidade de um trabalho numa empresa. E eu vendo a situação do supermercado, eu tinha que ajudar na minha casa, já estava recebendo atrasada, né, aquela luta. O que eu fiz? Rapidamente aceitei a vaga e falei, não falei pro meu pai, fui lá, saí do supermercado e entrei noutra empresa. Só que aí no início que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu comecei a ter muita dificuldade. Por quê? Eu era tímida, eu não tinha experiência, eu trabalhava no supermercado de caixa, fui trabalhar nessa empresa como recepcionista, secretária, não tinha experiência de nada nessa área. E aí foi quando eu me deparei, né, ali aquele desafio grande, eu não sabia nem como, né, nova, e eu lembro que no início eu cheguei na minha casa e falei, chorando, falei pro meu pai que eu não ia mais trabalhar lá, que eles ficavam me zoando, tirando sarro de mim, um deles não tá assistindo aqui, vai lembrar, que eu falei, ah, não, eles ficam me tirando sarro, eu não sei trabalhar, eu sou tímida, não sei o quê, e foi quando meu pai falou firme comigo. Você saiu do certo pro duvidoso, agora você vai ficar lá. Por que duvidoso? Porque eu não tinha experiência. Meu pai falou, falei, pai, mas o supermercado não estava parando. Meu pai falou, então, mas você saiu, agora você vai ficar lá. E aí eu com medo do meu pai, né, e também a minha mãe falou, você ajuda em casa, você não pode ficar sem trabalhar. E aí foi quando eu, né, pensei, agora eu vou ter que ficar. E foi nesse desafio, né, do medo do meu pai, que eu não podia sair, que aí eu permaneci lá e foi bom, porque foi lá que eu adquiri experiência e é tão, assim, experiência profissional, mas eu também pude falar de Jesus, né?
para todos que eu tive contato lá, que eu tive oportunidade, eu falei de Jesus. E agora no meu processo, assim, teve um dos meus amigos, tem um que já se tornou pastor. E que eu evangelizei ele lá. E teve outros também que eu falei Jesus e que tá hoje tudo, né, servindo o Senhor. Então, nesse tempo assim do meu processo que eu tava aqui no meu secretinho com o Senhor, eu vi eles e aí foi quando o Senhor falou: "Meu coração, olha a semente aí que você plantou lá, olha aí, ó, você vendo eles, olha os frutos". Aí eu fiquei muito feliz. E aí foi quando hoje o Espírito Santo falando comigo da questão que da importância que o meu pai interviu naquela época, né, de falar comigo. E depois, quando alguém me elogiava, né, questão de profissional, meu pai ficava todo cheio e eu falava para ele: "Pai, graças ao Senhor, né, porque eu ia sair de lá, eu não ia trabalhar lá, senão eu não teria me tornado assim, eu não teria tido experiência". Que depois eu trabalhei em outras empresas. E aí, né, o meu pai ficava todo feliz e eu falava: "Graças ao Senhor, né, pai? Porque por mim eu tinha saído, eu não tinha aprendido nada, não tinha, né, crescido, porque a primeira dificuldade da gente quer sair, né? E ali o medo, né, é muito desafio, mas foi tudo, aprendi, depois, né, fiz amizade, depois a gente dava muita risada, depois eles mesmos falavam, né, no início que eu fazia, que eu desligava o telefone, né, não sabia atender, mas aí depois eu adquiri experiência, né? Então eu sou grata, né? E por cada um que eu conheci, que passou na minha vida nesse tempo, né? Eu pude falar de Jesus e meu desejo é ver todos eles no céu. Em nome de Jesus eu creio, né? Porque já orei muito por eles, né? E ainda oro, falo: "Senhor, que visita cada um, né? Que eu conheci, que eu falei do teu amor". Então eu creio na sementinha que eu quero ver todos eles no céu. E aí, voltando, né, falando da ordem do Senhor, por que o Senhor está falando do, né, o mal age hoje? Porque ele está dizendo, está explicando o porquê que ele me corrigiu ontem. Porque se a gente não andar na direção de Deus, a gente vai estar andando na direção de quem? Porque é onde o diabo entra, né, age na nossa vida e começa a querer nos direcionar. Então aí o Senhor está falando, tem uma ordem a gente seguir aqui na terra para a gente andar com Jesus e a gente morar no céu. Porque nessa ordem a gente vai cumprir o propósito, a gente vai andar com o Senhor e a gente vai morar no céu com Ele. Agora, se a gente tiver brecha aberta, é onde o inimigo entra e aonde a gente é direcionada pelo diabo, né? Infelizmente, e aí é onde ele vem para matar, roubar e destruir a nossa vida. E pra gente, né? A intenção dele é querer levar a gente para ir pro inferno, infelizmente. Então, o Senhor tá falando do segredo da gente seguir a ordem. E é tão interessante que o Senhor, ele que nos deu, né? Ontem a hora que ele falou da ordem, qual é a ordem que tem que seguir. Então, é só a gente andar pela ordem dele, né? Tudo é dele para ele, ou seja, tudo que vier até nós, levar até o Senhor, né? E tudo que o Senhor nos dá, ele já nos direciona. Então, por isso que ele fala, é dele e para ele, né? Então, foi quando o Senhor estava falando, porque se tudo que vir a gente perguntar para ele, e foi quando o Senhor falou, por que ele está me corrigindo? Porque eu já errei lá atrás de não perguntar para o meu pai. Só que meu pai veio e fez o que o Senhor fez ontem comigo, me corrigiu, né? Me fez eu ficar, né, firme, né? E foi meu pai que falou comigo. E foi exatamente isso que o Senhor falou ontem comigo. Ele estava fazendo, corrigindo eu, mas só que o Senhor agora está falando, agora você tem uma ordem, já que você quer que eu te direciono e você deu a sua vida para eu controlar, então tem uma ordem para você seguir. Tudo que você for viver aqui na terra, você precisa depender de mim, falar comigo, me ouvir, né? E a gente, né, lembrando que a gente tem costume de falar assim, ah, vai lá, resolve, e foi exatamente o que eu fiz, né? Mas isso serve para tudo nas nossas vidas. Às vezes a gente toma alguma decisão e depois a gente fala assim, ai, Deus vai abençoar. Ai, Deus está no controle. Mas a gente nem falou com Deus. E Deus está no controle. Muitas vezes a gente fala, ah, é benção, é benção. Mas a gente falou com o dono da benção? A gente só quer ser abençoado, né? Mas e o dono da benção? A gente falou pra ele se é dele mesmo? Né? Porque às vezes a gente tá achando que é benção e não é benção não. Porque, ó, ontem, né, antes de ontem que eu recebi o convite, o primeiro é benção. Mas o segundo não era. Era um laço. E parecia que era benção, viu? Parecia que era de Deus. Se eu não tive... Não, era o Espírito Santo me guardando ali, né? Porque o Senhor viu a intenção do meu coração e viu que eu abri uma brecha sem eu saber. Mas o Senhor deixou até pro dia seguinte ele me corrigir, para me explicar que eu estava com 2 provas e ele me corrigiu na prova que eu fui reprovada, né? Porque se eu não seguir a ordem, eu vou estar abrindo brecha, é onde o mal entra e age na nossa vida e faz o que fez com Caim, né? A maldade entra e é onde a gente, né,
E a questão, né, de falar, né, não que eu vou matar, não, misericórdia, mas é onde o inimigo começa a matar, ele age para matar o que o Senhor está colocando, e é onde ele quer fazer o quê? Fazer a gente seguir a ordem dele, e não a ordem de Deus, porque a ordem de Deus é para a gente morar na eternidade com o Pai, né, e viver as bênçãos, cumprir o propósito, por isso que o Senhor já nos dá uma ordem. E aí eu fiquei pensando, né, trazendo para nossas vidas. Tudo tem uma sequência a gente seguir, né? Se a gente entra numa empresa, a gente, né, vai ter que fazer isso, isso, isso. Tem tudo certinho que a gente precisa seguir. E a mesma coisa, o pai. Ele tá falando exatamente a ordem. E aí eu falei, nossa, Deus é maravilhoso, porque eu não preciso nem pensar como que eu tenho que fazer. Ele já falou qual é a ordem que a gente precisa seguir. É só falar com ele primeiro, tudo com ele, perguntar tudo para ele. Porque ele vai nos direcionar o que é pra gente fazer, se é a hora da gente fazer, se é a hora da gente aceitar, se não é a hora da gente aceitar, se é dele, se não é dele, tudo ele vai falar. Então tá tudo na direção dele. Então que a gente possa, assim, ouvir o Senhor, né, buscar ele, né, seguir a ordem que ele já nos orientou, que primeiro é ele, depois nós, depois o próximo, né? E quando vem algo, né, do próximo, a gente levar até ele, ou quando vem algo, né, que a gente acha que é do Senhor e não é do Senhor, a gente levar até ele, que ele vai nos direcionar, vai nos mostrar e vai direcionar certinho, né, se é ou não. E a gente não deixar brecha aberta para o mal não agir dentro de nós. Por isso que ele está falando hoje, o mal age, ou seja, aí falando aqui de Caim, né? Caim deixou o mal agir na vida, através da vida dele. Foi aí que a inveja entrou e ele tirou a vida do irmão dele. E aí já vê o fim dele, né? No fim, o que aconteceu? Ele não ficou no lugar. Não ficou no lugar do irmão, né? Não ficou no lugar de Abel. Então o Senhor está falando isso pra gente. Seguir a ordem e pra gente não deixar o mal agir nas nossas vidas. Porque o Pai, ele nos ama, nos corrige, ele quer levar a gente para morar juntinho com ele lá no céu. Tá bom? Que essa palavra fale ao seu coração e deixe Jesus, né, ministrar, te corrigir, porque é bênção de Deus. Na hora, às vezes, a gente não entende, né, mas o não do Senhor, ou a correção, a repreensão, né, é para levar a gente a crescer mais com Ele, né, e vivendo cada dia pertinho dele. Porque lembra, eu falei que com o inimigo, ele vem, ele tenta, mas ele leva a gente mais perto do Senhor. Por quê? O que ele, né, tentou, né, trazer algo para mim, sabendo, ele viu que eu abri uma brecha, que eu não segui a ordem do Senhor, ele veio. Só que ele perdeu, e ele vai sempre perder quando a gente está seguindo o Senhor. Ele perdeu, só que ele fez o quê? Ele me levou a mais perto do Senhor, porque aí o Senhor me ministrou algo, porque algo que eu já fiz lá com o meu pai, né? E graças a Deus que o meu pai também entrou e interviu, e eu pude ouvir meu pai, mas o Senhor está falando para eu não ficar nessa, né? Primeiro erra e depois corrige. Então, para andar na ordem, não que a gente não vai errar, não vai pecar, nós somos falhos, mas se a gente andar na ordem do Senhor e fazer na ordem dele, o risco da gente errar é menos, porque a gente está seguindo a ordem dele, que a gente pode talvez não fazer do jeitinho, mas o Senhor está conosco, então ele vai, e também o segredo da gente seguir a ordem dele, que ele vai nos guardar. E tudo o que vindo do inimigo vai ser para levar a gente mais perto, ele vai ministrar e fazer a gente crescer mais, porque agora foi o que o Senhor falou, você sentiu tudo aquilo, né, aquele mal-estar, aquela tristeza, tudo, de ter feito algo sem me falar, mas agora o próximo convite, próxima coisa que chegar até você, você vai primeiro falar comigo, porque você falou que quer me ouvir. Eu falei, é verdade, Senhor. Então, eu louvo o Senhor, espero que essa palavra fale ao seu coração. Eu vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por o Senhor dizer que o mal age, Pai, que o Senhor está nos avisando, é um alerta para que a gente não tenha brecha aberta, Pai, e o Senhor é tão maravilhoso que mesmo que a gente abra brecha, Pai, sem saber, sem entender, achando que está certo, Pai, o Senhor vem e nos corrige, nos mostra, Pai, e nos direciona para a gente não ter, Pai, lado para o inimigo. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, e meu desejo é continuar andando, Pai, na sua direção, seguindo a ordem que o Senhor já deixou, Pai, que a ordem é do Senhor, primeiro é no Senhor, Pai, e depois é em nós, e depois através de nós, Pai, que seja assim, que nós possamos, ó Pai, levar tudo a Ti, entregar tudo a Ti, ser direcionada somente por Ti, Pai, e que todo
ataque do inimigo, Pai, ele possa vir, Pai, e ver que a porta está fechada, que ele não tem vez sobre a nossa vida, Pai, que ele não encontra nenhuma brecha aberta. Assim é minha oração, Pai, com cada um que assistir esse vídeo, que o Senhor guarda e que cada um receba, Pai, a orientação de Ti, sabendo, Pai, que o mal age se a gente não vigiar, não deixar as portas fechadas, não ter brechas abertas. Eu te louvo e já te agradeço no nome que é poder, no nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe e te guarde. Que dê uma tarde abençoada. Dá o like, se inscreve, compartilha, tá bom? Tchau!